Olá, gente, estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? E hoje nós vamos estar tratando especificamente do descritor número 1. Esse descritor, conforme o nome já diz, ele descreve as competências que você precisa adquirir em determinadas áreas do conhecimento, tá? Então, esse descritor 1, o objetivo dele é identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relação de proporcionalidade, tá? Então, esta aula nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou propor para que você faça a resolução da questão do seu jeito, da sua maneira que você entendeu. E aí, quando você chegar ao final, na sua resposta, você então você dá pausa no vídeo, né? Responde a sua questão, você vai chegar à sua resposta, ou certa ou errada, né? O importante é que você vai tentar. E aí, você dá play novamente no vídeo, tá? E você vai ver a resolução quando necessário, né? Quando foi feita a resolução, você vai comparar então com a sua questão. E aí você vai enviar essa atividade para o Google Sala de Aula com a sua resolução, a tentativa do cálculo que você fez e também a correção feita na sequência por mim. Então eu quero o cálculo que você traçou, a maneira que você tentou resolver, tá? E logo na sequência você vai colocar a resolução que eu fiz, e isso quando necessário, né? Porque algumas questões a gente faz só por uma questão de entendimento, numa questão de entendimento. Então veja só, vamos para a primeira questão. Um outro quadrado cujo lado é o dobro do primeiro possui área. Ó, um outro quadrado cujo lado é o dobro do primeiro possui uma área 2 vezes maior, 4 vezes maior, 6 vezes maior, 10 vezes maior ou 3 vezes maior. Pense comigo, você tem um quadrado, nós temos aqui ó, o exemplo, 2 centímetros, e aí nós vamos ter um outro com o dobro desse aqui, olha, imagine assim, o dobro desse aqui. Então, esse quadrado, o segundo quadrado aqui, a área dele vai ser quantas vezes maior esse aqui? Tenta você fazer a sua resolução e nós vamos calcular na sequência, tá? Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer o seu cálculo e aí depois nós vamos para a resolução. E aí, prontinho, qual foi a resposta que você encontrou? Letra A, B, C, D ou E? Vamos então ver a resolução. Observe, o primeiro quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Se o segundo é o dobro do primeiro, imagine um quadrado com 4 centímetros de lado, né? Então, 4 ao quadrado vai dar 16, né? Então, o outro quadrado vai ter 4 vezes mais a área do que o primeiro, ok? Então aí fica a letra B como resposta, né? Deixa eu só marcar aqui, olha, letra B é a nossa resposta. Então, prosseguindo para a próxima questão, tá aqui, ó. Laura desenhou na malha quadriculada abaixo os triângulos LMN, L, tá aqui, ó, L,
M e N. Ela desenhou este triângulo. E aí ela desenhou também o outro triângulo P, Q e R, que são semelhantes. A questão ela nos dá essa informação aqui, ó, que esses triângulos são semelhantes, né? Aí a questão pergunta: qual é a razão de semelhança entre o triângulo LMN e PQR, né? Qual a razão entre esses triângulos, né? Bom, como nós vamos deixar você pensar um pouquinho, tenta responder, tenta pensar o que seria a razão de semelhança entre esses triângulos, tenta responder. Prontinho, sua resposta, qual foi a alternativa? Meio, 2/3, 2, 10 ou 15? Qual foi a resposta que você chegou? Tá? Você tentou resolver a questão? Bom, então veja só, nós podemos ver a relação, a razão da semelhança entre esses triângulos da seguinte maneira. Observe que aqui eu tenho esse quadriculado, né, essa malha quadriculada, claro, todos os quadros aqui são iguais, né? Imagine só, 1, 2, 3, 4. Então, esse triângulo aqui, ó, esse lado é composto por 4 quadrinhos, né? Do outro triângulo, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que nós teríamos aqui, ó, se aqui eu tenho 4, ficaria assim, ó, 4 sobre 8. Que a gente simplificar isso aqui, olha, vai dar 1/2. Se você pegar também esse lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você teria, ó, 6. O outro lado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui você vai ter 12. Simplificando isso aqui, olha, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Também vai dar meio. Então, olha, a resposta letra A é a razão de semelhança entre esses dois triângulos, tá? Então, vamos para a próxima questão, tá? Então, veja só. A próxima questão diz assim: uma lata de tinta custa R$ 64,00, né? E tá barata, né? E com ela, um pintor consegue cobrir perfeitamente 105 metros quadrados de parede. Se o preço da mão de obra de pintura é de R$ 2,50 por metro quadrado, qual será o preço da pintura de uma casa com 420 metros de parede? Quanto a pessoa irá gastar? Tem a letra A, 518,50, letra B, 1.050, letra C, 1.306 e letra D, 1.612. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder a questão do seu jeito, pode fazer o rascunho como você estiver entendendo a questão, porque depois eu vou responder com você. Dá pausa e aí você vai mandar para mim o seu cálculo, a sua resolução, a maneira que você fez, e aí depois você vai mandar também a resolução que eu acabei fazendo para encontrar o resultado. Você comparando as duas versões, a sua com a minha, tá? Tempinho para você responder aí. Dá pausa no vídeo e logo logo a gente volta. Prontinho, terminou a questão, então vamos lá. E aí, qual foi a letra que você marcou? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ah? Bom,
Primeiramente, nós vamos observar aqui um detalhe interessante nessa questão. Aqui nós temos 420 metros de parede. Uma lata de tinta, ele cobre 105 metros quadrados. Presta atenção, 420 metros quadrados é o tamanho total da casa. Uma lata de tinta, o pintor consegue pintar 105 metros quadrados. Então nós vamos pegar, olha, 420, que é o tamanho total da casa, dividido por 105, então ele vai gastar 4 latas de tinta, ok? 420 vai dividir aqui por 105, ele vai gastar 4 latas de tinta. 4 vezes 64, ele vai gastar R$ 256, beleza? Certinho então. Agora observe que esse pintor, ele cobra R$ 2,50 por metro quadrado, né? Bom, se a casa tem 420, nós vamos pegar 420 vezes 2,50 vai dar 1.050. Fazendo o somatório 256 mais 1.050 vai dar igual a 1.306, resposta letra C. Tá aí resolvido mais essa questão para você. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Olha só. Na situação da figura, mostra-se a sombra de um prédio e de um poste próximo ao prédio. Então você tem um prédio, você tem um sol, você tem um poste e também o sol, a mesma projeção, né? Só que este poste ele tem 5 metros de altura e a sombra projetada aqui são 3 metros, né? Aqui o prédio não tem a altura do prédio, nós vamos chamar de X essa altura, e aqui a sombra projetada são 16 metros. Aqui o poste tem 5 metros, projeta então 3 metros de sombra. Nesse caso aqui, olha, o prédio, nós não sabemos a altura do prédio, ele projeta 16 metros de sombra. Qual é a altura do prédio? Tá aqui, ó. Essas medidas estão em metros conforme o enunciado da questão. Então, nessa situação, das medidas abaixo, aquela que mais aproxima a altura real do prédio é qual seria a altura mais aproximada da altura do prédio? Qual dessas medidas aqui? Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer o seu cálculo, quero ver o seu cálculo, viu? E o cálculo que eu fiz embaixo, né? Vamos comparar os dois cálculos, né? Eu vou comparar o seu raciocínio com o meu raciocínio que eu fiz para a resolução da questão, beleza? Dê uma pausa e a gente volta. Prontinho, responder a questão. Vamos lá então. Pessoal, olha só, nós temos aqui o prédio, esse lado aqui, que é X, ele vai ser proporcional a esse lado aqui, ó, 5. Esse lado 16, essa projeção, vai ser proporcional a esse 3 aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar essa regrinha aqui, ó. X sobre 5, olha aqui, ó. X sobre esse 5 aqui, ó, porque eu estou pegando esse lado com esse lado. Então, ó, x sobre 5 vai ficar assim, olha, x sobre 5, que é igual. Se eu peguei primeiramente o x aqui, olha, então eu tenho que pegar agora o 16 e essa projeção aqui, ó, 3. Então, eu vou colocar
é 16 sobre 3. Multiplicando, olha, x vezes 3 dá 3x, 5 vezes 16 vai dar 80. Então, x é igual a 80 sobre 3, x é igual a 26,6666. Então, quem é que mais aproxima de 26,666? Então, vai ser 27. Resposta letra A. Pronto, a próxima questão. Nós temos aqui, ó, questão de número 5. Na figura abaixo, mostra duas pipas semelhantes, mas de tamanho diferente. Elas são semelhantes, mas o tamanho são tamanho diferente. Considerando as medidas conhecidas das duas pipas, ela tem aqui, ó, esse lado, essa altura mede 75 centímetros e aqui mede 75 centímetros, né? O comprimento X mede em centímetros, né? Então, quer saber essa medida aqui, ó, tá? Bom, como resolver? Semelhante à questão que eu resolvi anteriormente aqui, ó, igual, tá? Só muda a figura, beleza? Então, você dá pausa aí no vídeo, dê uma pausazinha aí e vamos tentar responder a questão, beleza? Muito bem, estamos de volta. E agora, resposta, qual foi a sua conclusão? Qual o valor de x que você encontrou? Bom, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar esse lado aqui, a altura da pipa mede 75. O outro lado mede quanto? Mede 100. Então, nós temos o 75 sobre 100, que é igual. Agora, nós temos aqui, ó, esse lado mede 30 e esse outro lado agora vai medir quanto? Mede x, tá? Então, aqui vai ficar 75 sobre 100, que é igual 30 sobre x. Multiplicando, olha, 75 vezes x vai dar 75x, tá aqui, olha. 100 vezes 300 vai dar igual a 3.000. Então, x é igual a 3.000 dividido por 75. Então, x é igual a 40. Né? Então, a resposta letra D. Tá aí essa questão resolvida para você. Observe agora essa questão seguinte. Aqui seria a questão de número 6. Observe os quadrados A e B representados no quadriculado, sendo U unidade de medida igual a 1 centímetro. A razão entre os perímetros dos quadrados e a razão entre as áreas dos quadrados A e B nessa ordem são respectivamente. Está aqui o enunciado da questão. Eu tenho que um quadro desse aqui, ó, dá uma unidade de área, né? 1 ao quadrado. Aí a questão pergunta o seguinte, olha, a razão entre os perímetros, tá? A razão entre os perímetros e a área, né? Qual seria a razão entre o perímetro, que é a medida de todos os lados aqui, ó, e a área dessas figuras? Ok? Tenta responder e logo a gente volta para a resolução da questão. Prontinho, estamos de volta com mais uma resolução para você. Então vamos lá. Primeiramente, observe que nós temos dois quadrados, né? Observe os quadrados, tem um quadrado A e B, né? Então veja só, eles têm o perímetro. Vamos ver aqui o enunciado da questão. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Mas esse lado aqui é um quadrado também. Então eu posso aproveitar aqui
para ser mais objetivo, né, eu posso pegar esse lado. Ó, esse lado tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esse lado aqui vai ter quantos quadrinhos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui, ó, vai ter nessa linha, vai ter 6 e esse vai ser 10. Então, observe que aqui a gente já pode chegar a uma conclusão. Ó. Você tem 6 e aqui você tem 10. Tá? Aqui a gente já pega já simplificado o valor. Não precisa nem você calcular a área de um e a área do outro. Né? Então, vamos lá. Aqui, olha, nós já podemos até simplificar aqui, olha, 6 por 2, né? 6 por 2 vai dar 3. 10 por 2 vai dar 5, né? Então, veja só. Eu já tenho até aqui a resolução já feita, mas veja só. O perímetro vai ser, ó, 6 sobre 10, que vai dar 3/5. Se dá 3/5, ó, se dá 3/5 como resposta, eu já posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra D e posso também eliminar a letra E. Vai ficar como resposta a letra C. Vamos só confirmar se realmente é a letra C. Olha, 3/5 e a área do quadrado. Então, vamos lá. O primeiro quadrado, ele tem o lado mede 6. Então, 6 ao quadrado dá 36. Está aqui. E esse outro tem 10. 10 ao quadrado dá 100. Está aqui, ó, 100. Simplificando por 4, olha, 36 por 4 dá 9. 100 dividido por 4 dá 25. 9/25. Então, 3/5 e 9/25. Então, resposta letra C. Ok? Então, você vai colocar para a gente a sua forma que você tentou responder, como você fez para responder a questão, e depois você vai copiar também a resolução que eu fiz, a resolução digitada aqui, olha, quando foi necessário fazer a resolução, e aí você vai mandar pelo Google Sala de Aula, ok? Um abraço e até a próxima aula.